trata acerca de um contrato de compra e venda celebrado por Clóvis e por Ricardo, o qual o objeto obrigacional foi um carro avaliado em R$ 40.000 a ser pago à vista e de imediata transferência de posse. Acontece que Clóvis sabia que Ricardo iria utilizar o carro para poder trabalhar como motorista de aplicativo. E no dia 27 de maio, ele estava na sua rotina de trabalho quando, de repente, ele se deparou com um problema no câmbio manual que não estava funcionando. E ele foi a uma mecânica autorizada para ver o que se tratava, o que estava acontecendo com o câmbio manual. E sendo assim, o mecânico, ao fazer a perícia, analisando o laudo, fez um laudo detalhando tudo e verificou que nesse carro havia sido modificado esse câmbio manual e que não teria como consertar ele, e sendo necessário que houvesse a reposição de uma nova peça e que custaria em torno de R$ 6.000 esse conceito, essa questão de repor essa peça. Só que Ricardo, ele viu que esse valor estava muito caro e ele preferiu deixar esse carro parado. E passando um tempo, uns dias, assim, ele resolveu procurar Clóvis, que é o alienante, o qual vende esse carro, e ele falou desse vício que veio a acontecer no objeto obrigacional do contrato, que foi o carro, e o alienante, ele afirmou que não tinha conhecimento, que ele, quando ele vendeu, ele não sabia, não tinha como precisar tal fato. E, inclusive, que ele tinha adquirido esse carro de um amigo, e esse amigo não falou com ele que tinha esse vício. Aí, sendo assim, o comando da questão que foi nos dado foi analisar de acordo com os vícios redibitórios e evicção. E nesse caso aqui a gente percebeu a presença dos vícios redibitórios, o qual a gente vai estar explicando a seguir. O nosso caso se enquadra nos vícios redibitórios, que são os vícios que são positivados no artigo 441 a 446 do Código Civil de 2002. Os vícios redibitórios, eles são um vício oculto e grave que acontece em um negócio jurídico. E esse vício, ele tem que ser desconhecido pelo adquirente, e ele, de alguma forma, vai fazer com que o bem ele não possa ser utilizado ou reduzir o seu valor. Para ser caracterizado em vício redibitório, tem que apresentar alguns requisitos. O primeiro requisito é que o contrato tem que ser do tipo oneroso comutativo ou uma doação onerosa. E no contrato celebrado entre Clóvis e Ricardo, o contrato era oneroso comutativo. O segundo requisito é que o vício ele tem que ser desconhecido do adquirente e ele tem que ser um vício oculto. E Ricardo não conhecia desse vício. O terceiro requisito é que o vício ele tem que ser grave. No caso apresentado, o vício grave, se encontrou no câmbio manual de marcha do carro. Outro requisito que tem que estar presente é que o vício ele tem que ser anterior à data de celebração do contrato e o vício já estava no objeto antes do contrato ser celebrado. Dessa forma, o nosso caso apresenta todos os requisitos para se enquadrar em um vício redibitório. Ademais, os vícios redibitórios, eles são os vícios materiais, São os vícios que estão na estrutura de um negócio jurídico e eles atingem o plano de eficácia desse negócio. Neste caso, nota-se que o vício identificado no veículo era de difícil constatação, ou seja, um vício que, por sua natureza, só pode ser conhecido mais tarde. Segundo o artigo 445, parágrafo 1º do Código Civil de 2002, e o enunciado 174 do Conselho de Justiça Federal, em sua terceira jornada de direito civil, os bens móveis que apresentarem vícios de difícil constatação terão prazo decadencial de 180 dias para ter ciência do vício, devendo tal prazo ser contado a partir da entrega efetiva do bem e, posteriormente, a ciência do vício terá o prazo de 30 dias para ingressar com as ações edilícias. Como foi verificado a existência de todos os requisitos necessários que configuram os vícios redibitórios,
o adquirente, que no caso da questão é Ricardo, poderá escolher entre qualquer uma das ações edilícias, que é a ação redibitória e a ação estimatória. Na ação redibitória, ocorrerá a devolução da coisa e a rescisão do contrato, devendo o alienante devolver o valor que foi pago e arcar com as despesas. E caso ele conhecesse o vício, ele também vai se responsabilizar pelas perdas e danos. Então, caso Ricardo decida pela ação redibitória, ele devolverá a coisa, que no caso é o carro, e receberá o valor que ele realizou no pagamento. Além disso, existe a outra ação edilícia, que é a ação estimatória, onde acontecerá a conservação da coisa sem a rescisão do contrato, exigindo somente o abatimento no preço de acordo com o dano promovido pelo vício. Sendo assim, caso Ricardo decida pela ação estimatória, ele ficará com o carro e deverá ser abatido o valor de R$6.000 no valor pago, que for de R$40.000. Sendo assim, Ricardo tem até o dia 27 de junho para entrar com uma dessas ações edilícias. Conforme se observa na questão, o alienante ele não sabia desse vício. Então, ele agiu de boa fé e ele não deverá ser responsabilizado por perdas e danos, devendo apenas arcar com as despesas do contrato e restituir o valor recebido pelo bem, conforme assegura o artigo 443 do Código Civil de 2002. Então, nós podemos concluir que os vícios redibitórios, eles são um princípio de garantia que está implícito impostos ao alienante da coisa. Então, eles são uma regra de cláusulas gerais que, ainda que não esteja previsto no contrato, o alienante ele será responsabilizado. Então, o adquirente, ao se deparar com esse vício, atento aos prazos que estão estabelecidos por lei, ele poderá rejeitar a coisa ou pedir o abatimento desse valor. Tendo em vista que esses vícios, eles impossibilitam ou a utilização da coisa ou eles diminuem significativamente o seu valor. Então, o poder, ele se encontra na mão do adquirente, porque esse princípio ele vem para resguardar o adquirente e também para manter o equilíbrio contratual, devendo-se aí observar os prazos estabelecidos pela lei, se havia ou não, se o alienante utilizou ou não da boa-fé, porque na ausência da boa-fé ele acarretará ainda mais responsabilidade para ele, e se esse vício era de difícil ou de fácil constatação. Nós agradecemos a atenção de todos e desejamos uma boa noite.